Boa noite, meus irmãos. Graça e paz a todos. Agradeço a Deus por estar mais uma vez reunido com os irmãos com o único objetivo de adorar e de exaltar aquele que é digno. E só há um que é digno. Somente um. Seu nome é Jesus Cristo. A Rosângela leu um texto em Isaías, profeta Isaías 53. Os irmãos sabem quantos anos aquela profecia foi escrita antes do nascimento de Jesus? Não tem nenhuma ideia, né, irmãos? 700 anos, meu irmão. Isaías escreve esse texto que nós lemos, e que é interessante que em nenhum momento ali se fala o nome de Jesus Cristo. Em nenhum momento, pode ler. Mas nós, como temos o conhecimento através das Escrituras que Jesus Cristo veio, que Ele fez, na hora que lemos, identificamos automaticamente, rapidamente, que é Jesus Cristo. Que o profeta estava falando sobre Jesus Cristo. Como isso é possível? Como um homem pode escrever algo sobre uma pessoa 700 anos antes? Para o homem é impossível. Mas Deus levanta homens para usá-los e fazer diversas profecias. E essa é uma das profecias que se cumpriu. Hoje vivemos 2000 anos após Jesus Cristo. Mas diversas outras profecias vão se cumprir. E eu não tenho nenhuma dúvida, é questão apenas de tempo. Uma delas é que Jesus voltará. Amém. É questão de tempo. Somente isso. Amém? Amém. Antes, meus irmãos, também quero aqui agradecer ao irmão Carlos, que eu conversei, o pastor me pediu se eu pudesse estar vindo, e por conta do frio às vezes eu tenho mais dificuldade por conta dos meus problemas físicos, e o irmão Carlos se prontificou a estar me ajudando se eu não pudesse vir. Então quero aqui agradecer ao irmão Carlos. E vamos abrir a Bíblia, meus irmãos. Deixar a Bíblia aberta aí que hoje a gente vai usar bastante. Gênesis 26, 24. Antes de lermos, meus irmãos, eu quero fazer uma breve oração, tá bom? Ó Pai, diante do Senhor, ó Deus, nós nos reunimos para adorar, para bendizer e para exaltar o Seu santo nome. Senhor, neste momento, agora nós vamos ler a Sua palavra. E a Sua palavra, ó Deus, é lâmpada para os nossos pés. Nós te pedimos que o Teu Espírito, ó Pai, o Teu Espírito poderoso, possa aplicar em nossas vidas, ó Deus, a Sua poderosa palavra para que possamos ser fortalecidos, sermos edificados e nos aproximar, ó Deus, mais e mais do Senhor. Eu te peço, ó Deus, não só por mim, mas por todos, ó Deus, na face da terra, que estão nesse momento reunidos para te adorar. Use também, Senhor, os teus servos. Use, ó Deus, cada um de acordo com sua vontade e seu propósito. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Irmãos, abriram Gênesis 26, 24. Naquela noite, o Senhor lhe apareceu e disse: Eu sou o Deus de seu pai, Abraão. Não tema, porque estou com você. Eu o abençoarei e multiplicarei os seus descendentes
por amor ao meu servo Abraão. Deixa a Bíblia aberta, meus irmãos, que nós vamos usar. Meus irmãos, aqui nós lemos de maneira muito clara Deus vindo e falando a um homem. Quem é? Isaac. De maneira resumida, meus irmãos, quem é Isaac? Isaac é filho da promessa que Deus fez a um casal, Abraão, Sara. Abraão e Sara, meus irmãos, recebeu essa promessa de Deus. E os tempos passaram e Isaac não nascia. O filho da promessa não nascia. Ao ponto de eles estarem muito, muito velhos. E não só isso, não era só questão de idade. A Bíblia também nos diz que Sara era estéril. Mas, como Deus é grandioso, quando Abraão tinha 100 anos e Sara 90, Isaac nasce. Mostrando o que, meus irmãos, para nós? Que aquilo que é impossível para o homem, para Deus, tudo é possível. E para mostrar, meus irmãos, a grandiosidade de Deus, de quando Ele promete, Ele cumpre. Isaac também, meus irmãos, casou com uma mulher chamada Rebeca. E Rebeca também era estéril. Isaac casou com Rebeca quando tinha 40 anos. E ele ficou 20 anos com Rebeca e não teve filhos. Mas depois de 20 anos, Isaac pede a Deus e Deus atende o pedido de Isaac e concede 2 filhos a Isaac e Rebeca. Lembra o nome dos irmãos? Esaú e Jacó. 2 filhos gêmeos. A Bíblia também diz, meus irmãos, que esse homem aqui, chamado Isaac, era da descendência escolhida, da descendência do povo de Deus, da descendência de Sete. Os irmãos lembram quem é Sete? Adão e Eva teve 2 filhos, Caim e Abel. Caim matou Abel. Depois Adão e Eva teve novos filhos e entre eles estava Sete. E a Bíblia fala que da descendência de Sete vem o povo que cultua Deus, o povo que honra Deus e que exalta e glorifica a Deus. E esse homem chamado Isaac é dessa descendência. É dessa descendência. Os teólogos dizem, né, descendência escolhida, ou descendência da mulher. Mas vemos agora de maneira resumida quem é Isaac. Mas vamos falar um pouco do contexto. Qual era o contexto? Qual era o contexto quando Deus aparece a esse homem e fala essas palavras? Isaac, meus irmãos, já tinha perdido já seus pais. Abraão e Sara já tinham morrido. E então ele estava em uma terra, a Bíblia chama de Negueb. E por conta da fome que veio sobre essa região, ele vai para uma outra terra, terra de Gerar, terra dos filisteus, homens pagãos. E lá existia um rei, e ele vai para lá, rei Abimeleque. Isaac vai para lá com sua família. Quando ele chega lá nessa terra, meus irmãos, ele mente para o rei, por medo de morrer. Por quê? Rebeca, a Bíblia diz que era uma mulher muito bonita. E ele chega lá com medo de ser morto. Por conta disso, ele fala que Rebeca era sua irmã. O rei descobre, porque o rei viu eles trocando carícias. E o rei então chama ele e o adverte ferozmente. Mas a Bíblia diz que ele continua nessa terra, mesmo passando por essa situação. E Deus, a Bíblia fala que abençoou ele grandemente, ao ponto não só de ele ficar rico, mas riquíssimo, ao ponto de possuir
servos e animais. O que acontece, meus irmãos? O rei Abimeleque, vendo isso, que ele agora ficou muito poderoso e com medo de Isaac tomar o seu reinado, pede então para que Isaac saia de Gerar, saia da terra dos filisteus. E aí então, meus irmãos, ele pega sua família e tudo que ele tem e sai. E aí, meus irmãos, quando ele está saindo, é esse o momento que Deus aparece para ele e diz isso, ó. Vamos ler novamente. Entendeu, né, meus irmãos? O contexto era esse. Então ele está saindo de Gerar. Pensa, meus irmãos. Pensa, só imagine a situação dele. Chega uma pessoa e fala: você tem que sair agora de Querubim. Pega tudo que você tem, não, né? Pega a sua família e saia daqui. Vou imaginar que aqui tinha um rei sem direção nenhuma. Pensa no medo dessa situação, por ele passar por isso, na angústia desse homem e na confusão, o que seria dele, da sua família nessa situação. Então, nesse contexto, Deus vem e fala: naquela noite, foi uma noite, o Senhor lhe apareceu e disse, dizendo para Isaac: eu sou o Deus de seu pai Abraão. Não tema, porque estou com você. Imagine só, meus irmãos. Agora vamos ver outro exemplo, meus irmãos. Gênesis 28:15. Um pouquinho mais para frente. Agora nós vamos ver Jacó. Gênesis 28:15 diz assim: estou com você e cuidarei de você, aonde quer que vá. Estou com você e cuidarei de você, aonde quer que vá, e eu o trarei de volta a esta terra. Não deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. Aqui é um outro homem, filho de Isaac, um outro homem. Quem era Jacó de maneira bem breve, meus irmãos? Jacó era filho de Isaac, neto de Abraão. Jacó, meus irmãos, foi o pai. Lembra quem foi o governador do Egito? Os irmãos lembram? José. Jacó é pai de José. Jacó também é pai das 12 tribos, dos 12 filhos que deram origem à nação de Israel, das 12 tribos de Israel. Jacó também é pai deles. E Jacó também, meus irmãos, é da mesma linhagem de Sete, da mesma linhagem do povo de Deus, que se relacionava, que cultuava, que adorava a Deus. Qual era o contexto, meus irmãos, que Deus aparece e fala com Jacó? Jacó tinha um irmão mais velho, Esaú. E ele iria receber a bênção patriarcal do seu pai Isaac. Mas o que acontece? Quando Rebeca estava grávida, e naquela época não tinha ultrassom para saber se a mulher estava grávida de gêmeo ou não, ela sente muitas dores, parecia que, o texto fala, né? Parecia que tinha uma guerra dentro do ventre dela. E aí Deus vem e fala: no seu ventre tem dois povos. E o mais velho, que é Esaú, será escravo do mais novo. E então ela, com essa revelação que Deus dá a ela entendeu que o filho mais novo, que era Jacó, seria o descendente, seria a qual viria a descendência e prolongaria a promessa que foi feita a Abraão. E ela entende isso. Só que Isaac queria dar a bênção patriarcal ao filho mais velho, que era de costume. O que Rebeca faz com seu filho? Jacó engana seu pai e seu irmão. Não vou entrar em detalhes, mas eles enganaram. E então, enganaram por esse motivo. E então, Jacó recebe a bênção patriarcal no lugar do seu irmão, como era o que Deus tinha falado.
Por conta disso, meus irmãos, por conta dessa situação, Esaú decide matar Jacó. Esaú fala que vai matar Jacó. E a mãe deles descobre isso. E então chama Jacó e fala: Jacó, fuja para a casa do meu irmão chamado Labão. Fuja para a terra de Padã Arã, porque o seu irmão quer te matar. E aí o que acontece? Jacó acata e vai. 700 quilômetros, meus irmãos. A distância mais ou menos era da onde Jacó estava para Padã Arã. Não tinha avião, carro e nem moto. O meio de transporte mais rápido, cavalo e monagá. Era o mais rápido. Mas, pelo que tudo indica, ele foi a pé. Andou um pouco, meus irmãos, no início. E aí Jacó, então, o texto fala que ele está... Ó, pra você ver, meus irmãos. Quem aqui já dormiu, já teve um travesseiro de pedra já? Já dormiu sobre um travesseiro de pedra? Nunca ninguém dormiu, né? É duro, literalmente é complicado. Mas, irmão, o texto fala que ele dormiu, ele parou para pernoitar e dormiu tendo um travesseiro como pedra. Isso nos mostra o quê? O cansaço desse homem. Porque para você dormir tendo um travesseiro de pedra, está muito cansado. Mas muito mesmo. E aí ele dorme. Quando ele dorme, aí ele tem um sonho. E nesse sonho, ele vê uma escada que tocava a terra e até o céu. E anjos subiam e desciam sobre essa escada. E aí então, ao lado de Jacó, Deus vem e fala com ele por meio desse sonho. Nesse contexto, é que Deus vem e fala isso, meus irmãos. Estou com você. Vamos ler novamente? Estou com você. Lembra, meus irmãos? Jacó fugindo da sua própria casa, da sua família, sem saber se vai voltar ou não. Sem saber se veria eles. Então se coloque na situação dele, meu irmão. O medo que ele estava. Mas Deus vem e fala: estou com você e cuidarei de você aonde quer que vá. E eu o trarei de volta a esta terra. Não o deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. Meus irmãos, terça-feira, o Otávio leu um texto aqui. Josué, capítulo 1. É isso, Otávio? E lá Deus fala também com Josué: não te deixarei, seja forte e corajoso. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Por que eu estou dando esses dois exemplos, meus irmãos? Não é somente esses dois homens que Deus falou com ele. Falou, meus irmãos. Com Jacó foi por meio de um sonho. Com Isaac, Deus veio em uma noite. Mas foi com vários. Josué, Abraão e tantos outros. Existem diversos exemplos na Bíblia. Eu quero fazer uma pergunta, meus irmãos, para vocês refletir. Você alguma vez na sua vida, você estava em uma situação difícil, a qual você queria que Deus aparecesse a você, e Deus viesse e falava: olha, eu estou contigo. Não tenha medo. Eu não vou te deixar. Eu não vou te abandonar. Você já passou por algumas circunstâncias ou situação, sabe, meus irmãos, aquela que você perde a fome, que você perde a força, que você só quer ouvir a voz de Deus, que você só quer sentir Ele, para que Ele te dê uma luz ao que fazer, como agir.
Não sei vocês, meus irmãos, se já passou por essa situação, mas eu sim já passei. Eu estava lendo, meus irmãos, esse livro de Gênesis, algumas semanas atrás, e eu lendo, meus irmãos, eu vendo esses homens recebendo de Deus essa visita. E eu falei: Deus, por que o Senhor não aparece para mim? Eu quero ouvir o Senhor. Assim como esses homens ouviram a sua voz. Não precisa ser sonho, não precisa. Só falar. Já basta a sua voz. E passou alguns dias, meus irmãos, e Deus me falou. Deus me falou, meus irmãos. E eu quero que os irmãos prestem atenção. Vamos ler, meus irmãos, Mateus capítulo 28. Mateus 28. Vamos ler 28, 19 e 20. Achou aí, meu irmão? Mateus 28, 19 e 20. Vamos lá ler. Jesus está falando aqui, meus irmãos. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês. Presta atenção agora, meus irmãos. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Tem uma outra tradução que fala: e eu estarei todos os dias com vocês. Quem está falando isso daqui, meus irmãos? Quem Jesus é? Deus, segunda pessoa da Trindade, o Filho de Deus. E ele diz essas palavras, meus irmãos, não é para o mundo. Para quem ele disse? Seus discípulos. Ele disse essas palavras para os seus discípulos. Quem são os seus discípulos? Todos aqueles, meus irmãos, que se arrependeram dos seus pecados e creram nele como Senhor e Salvador, são seus discípulos. Todos aqueles, meus irmãos, que estão vivendo nessa vida, crescendo em comunhão, em intimidade, em santidade para com ele, estes são seus discípulos. Todos aqueles, meus irmãos, que nasceram de novo, estes são os seus discípulos. E é a estes que Jesus fala essas palavras. Eu estarei sempre. Não é só quando o sol raiar, ou seja, tudo estiver bem. Eu estarei também no dia difícil. No dia, sabe aquele dia que você perde o fôlego por conta de uma circunstância? Ele estará lá. Eu estarei sempre com vocês. Amém. Até o fim dos tempos. Até o fim dos tempos. Que grande promessa, não é verdade? Esse é um texto, meus irmãos, e o outro que nós vamos ler é o texto que eu falei: Deus, eu quero que o Senhor fale comigo. Lembra que eu falei? Senhor, eu quero ouvir sua voz. E Deus, de maneira sábia, meus irmãos, depois de uns dias, me levou esses dois textos. Depois nós vamos ver o outro, meus irmãos, que é muito mais claro. Aí você fala: Igor, mas Deus não falou com você em sonho.
Augusto Nicodemos, meus irmãos, ele fala assim: você quer ouvir a voz de Deus? Leia a Bíblia. Você quer ouvir a voz de Deus audivelmente? Leia a Bíblia em voz alta. A Bíblia, meus irmãos, é a palavra de Deus. A Bíblia não contém a palavra de Deus, meus irmãos. Não contém, ela é do início ao fim. A primeira palavra de Gênesis até a última de Apocalipse, todas são palavras de Deus. Todas elas, meus irmãos. O que acontece, meus irmãos, quando nós lemos esse texto, sabe qual é o problema? O problema somos nós, que muitas vezes não cremos. Não temos fé para confiar realmente nessas palavras que são de Deus. Você entende? Vamos ler uma outra, meus irmãos, que vai deixar muito mais claro. Hebreus 13. Hebreus capítulo 13, verso 5. Acorda, Arthur. Arthur está dormindo aí, ó. Hebreus 13, 5. Vamos ler, meu irmão. Conservem-se livres do amor ao dinheiro e contente-se com o que vocês têm. Olha só. Porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Esses dois textos que eu li, meus irmãos, são do Novo Testamento. Um, Jesus foi quem disse, e esse, o próprio Deus. Aqui nós vemos a respeito, o dinheiro não é o problema, mas fala sobre o amor ao dinheiro. Isso sim é um problema. E também para que nós nos contentemos com o que nós temos. Ou seja, seja grato por tudo que você tem. Não existe nenhuma pessoa que não tem nada que Deus deu. Todas as pessoas têm. Porque o texto fala assim: seja grato com o que você tem, contente-se com o que você tem. Então significa que, mesmo que nós sejamos pessoas humildes e simples, mas nós temos recebido bênçãos de Deus. Mas esse não é o principal texto que eu quero enfatizar, é o que vem a seguir. Porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. No texto original, meus irmãos, aparece 5 vezes a palavra não, nesse texto aqui. Mas quando eles traduziram, eles colocou dessa forma, nunca. Mas aparece 5 vezes, não vou te deixar. Quando a gente quer enfatizar algo, né, a gente repete a palavra 3 vezes ou mais. Aqui é enfatizado de maneira muito forte, meus irmãos. Nunca deixarei vocês. Nunca abandonarei vocês. Nunca. Que grande promessa, meus irmãos. Que grandiosa promessa que Deus tem para com os seus. Novamente, essa palavra aqui é dirigida para o seu povo, para os seus filhos, para os cristãos, aqueles que nasceram de novo. E nós temos talvez experiências doloridas, né, dolorosas, de amigos que nos deixaram, familiar que nos abandonou, até um cônjuge, ou até um pai ou uma mãe. Nós temos exemplos disso na história. Até um pai abandonar ou deixar um filho. Mas Deus não. Todos podem te deixar. Todos podem te abandonar. Mas se você realmente é filho de Deus, Deus nunca vai te deixar. Não é eu que estou falando.
Não é o Igor, você entende, meus irmãos? Eu estou apenas lendo o que Deus fala para o seu povo. E é isso que Ele fala. Não vai nos deixar, não vai nos desamparar. Ele estará conosco para todo sempre. E quarto, meus irmãos, e por último, a grande segurança. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, verso 35, 30. Romanos capítulo 8. Está errado aqui, meu irmão. Mas é Romanos capítulo 8 até o 39. É 35 ao 39. Vamos ler, meus irmãos, ó, o que o texto nos fala. Uma pergunta. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Segurança, meus irmãos, esse texto quer dizer de maneira resumida. Isso é segurança. É Deus falar: nada pode separar você do meu amor. Na realidade, o que separa o homem de Deus é o pecado. Mas essas pessoas aqui a qual essa palavra é dirigida é para os cristãos. E quem são os cristãos, meus irmãos? São aqueles que foram lavados e perdoados por causa de Jesus, por aquilo que Jesus Cristo é e fez na cruz. Ele recebeu o castigo no lugar do seu povo. O pastor tem falado aqui sobre o Evangelho, muitos cultos. Então, sobre esses, meus irmãos, a segurança grandiosa, o que poderia separar eles? Deus deu um jeito, enviou seu Filho. Agora quem está em Cristo não tem como mais. Nada na criação pode separar, meus irmãos. Os cristãos, não é do meu amor por Cristo, não é do seu amor por Deus, é do amor de Cristo por nós, é do amor de Deus em Cristo por nós. Entende, meus irmãos? Que segurança, meus irmãos, para o seu povo, para os seus. Os irmãos tem alguns irmãos aqui que já foi na praia, né? É mais fácil, meus irmãos, sabe, você pegar e contar todos os grãos de areia que tem numa praia do que Deus deixar de te amar. É muito mais fácil você fazer isso. Muito mais. As estrelas, meus irmãos. É muito mais fácil você contar todas elas. Que existe muito mais estrelas em todo o universo do que toda grão de areia em todas as praias e oceanos do nosso planeta. Existe muito mais estrelas. Muito mais. E é mais fácil você contar elas do que Deus deixar de amar você. Se você é um filho dele. Se você foi salvo por Cristo.
é mais fácil do que Deus te deixar. Mais fácil é contar. Então, meus irmãos, para finalizar, se você é cristão, se você está aqui e você realmente é um cristão, essas palavras, meus irmãos, devem renovar as nossas forças. Assim como foi com Isaac e Jacó, em momentos difíceis, sem saber para onde ir, sem saber o que fazer, Deus veio e falou: eu estou com você, não tenha medo. E assim Deus diz também a nós, a você que é cristão: não tenha medo, eu estou com você. Eu estou com você, não vou te deixar, eu vou te guiar, eu vou te orientar, eu vou te iluminar, eu vou te livrar. É isso que Deus faz, meus irmãos. Agora eu quero dirigir aqueles que talvez não saibam se você é cristão ou não, se você nasceu de novo ou não. O único caminho para você é que você vá àquele que pode te dar vida, que é Jesus. Mas vá, meus irmãos, de maneira sincera. Tem um texto que fala: o contrito e aquebrantado Deus não vai rejeitar. Jesus falou: vinde a mim, todos os que estão cansados. E não é cansado de trabalhar, não é cansado da vida, é cansado, meus irmãos, por conta do pecado, que coloca fardo sobre as nossas costas. E Jesus fala: venha a mim, e eu vos darei descanso. É Ele quem pode fazer isso com você. Não é pastor, não é igreja, e não é nada do que você faça. É Jesus Cristo e ponto. Ele pode te dar vida, Ele pode te reconciliar com Deus, te fazer por meio dele mesmo, do que Ele é e que Ele fez, seus filhos. E então nós temos esse grande Deus para nos orientar, para nos guiar, para nos dar força, para nos livrar. Esse é o nosso grande Deus, o nosso grandioso Deus, a qual nós nos reunimos para adorar, para bendizer, para cultuar. Realmente passou rápido, já foi, mas já pode encerrar, né? Porque já finalizou. Mas eu vou passar para os irmãos, para a gente adorar a Deus com um cântico, com uma canção, e que nós venhamos a refletir tudo isso que a gente leu na Palavra de Deus, que a gente possa pedir a Deus que Ele possa aplicar em nossos corações. Meus irmãos, nós temos que pedir a Deus, meus irmãos. Nós precisamos ser humildes, entende? Nós precisamos ser humildes. Ele quer que nós sejamos humildes. Se você não consegue entender, peça a Ele. Se você não consegue crer em certas coisas, peça a Ele fé. Se você não tem força, peça que Ele te dê força. Não é, meu irmão? Vamos orar, meus irmãos. Ó Pai, diante do Senhor, eu quero te agradecer, ó Deus, por esse grandioso privilégio de estarmos aqui para te adorar. Senhor, sua palavra, ela nos exorta, Senhor, mas ela também nos mostra a grandeza do Senhor. E muitas vezes, ó Deus, nós permanecemos com o coração insensível, ó Deus, diante de tão grande promessa. O nosso coração fica duro, ó Pai. Mas Deus nos dá um coração aquebrantado. Nos dá um coração contrito, ó Pai. Para que possamos, ó Deus, nos derramar
diante do Senhor, para que possamos, ó Deus, nos alegrar, ó Pai, diante de tão grande bênção, de tão grande promessa. Senhor, nos ajude, ó Pai, por favor. Nós precisamos do Senhor a cada dia, para nos orientar, para nos dar força, para nos iluminar. O Senhor sabe, ó Deus, que somos fracos e miseráveis, ó Deus. Mas nós vamos a Ti, ó Pai, que é o grande Eu Sou, que é o Todo-Poderoso, ó Pai, que governa, ó Deus, os céus e a terra, Pai, de maneira soberana, absoluta, Pai. Louvado seja o Senhor, ó Pai, pelo Seu Filho Jesus, a qual, ó Pai, sem Ele não haveria esperança para nós, homens miseráveis e pecadores, ó Pai. Por isso nós queremos Te louvar, Te adorar, Te bendizer por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor fez, por meio de Jesus. Obrigado, ó Deus. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Se gostar, se inscreva em nosso canal. Deus abençoe.